Olá! Nesta edição do Judiciário em Evidência, vamos tirar dúvidas sobre os itens que podem ou não ser exigidos pelos colégios nas listas de material escolar. Você vai ver também, a Ouvidoria Geral do Judiciário do Ceará completa 10 anos e, comarca de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, promove palestras sobre os prejuízos causados pelas drogas. A Ouvidoria Geral da Justiça do Ceará acaba de completar 10 anos de atuação. É um importante canal que contribui para a maior transparência e efetividade dos serviços prestados. Há uma década, a Ouvidoria Geral é o setor que o cidadão pode utilizar para obter informações e fazer elogios, críticas, denúncias ou agradecimentos. Somente de janeiro a outubro de 2014 foram realizados mais de 3.600 atendimentos. A maior parte dos contatos, mais de 90%, ocorre por e-mail. Os pedidos de informações sobre andamento de processos são as principais solicitações. Processamos as solicitações e, quando concluímos, retornamos ao demandante por e-mail também. Mas também pode ser feita por telefone, presencial, onde o demandante comparece aqui à ouvidoria e a gente reduz a termo a solicitação dele. Desde 2012, a Ouvidoria Geral atende também às demandas do Serviço de Informação ao Cidadão. O interessado pode pedir dados sobre a Justiça cearense. O serviço é gratuito e atende à Lei de Acesso à Informação. Não é preciso fazer justificativa, basta se identificar. Para entrar em contato com a ouvidoria, você pode mandar um e-mail para ouvidoriageral@tjce.jus.br ou ligar para 85-3207-7430. O atendimento também é feito pessoalmente no Tribunal de Justiça. O endereço é Avenida Ministro José Américo, sem número, no Cambeba, em Fortaleza. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da noite. Pela resolução número 23, de 19 de agosto de 2004, abrange todo o estado do Ceará. Mas, assim, é oportuno esclarecer que a Ouvidoria Geral também tem como apoio a ouvidoria do Clóvis Bevilacqua, que trata das demandas de primeiro grau e dos juizados especiais. A ouvidoria funciona desde 28 de outubro de 2004. A desembargadora Maria Edna Martins é a ouvidora geral. O Fórum Clóvis Bevilacqua, em Fortaleza, também disponibiliza a ouvidoria. O setor é responsável pelas demandas relacionadas às varas, aos juizados especiais e aos departamentos administrativos do Fórum da Capital. No final de 2013, passou a funcionar em novo espaço e ganhou mais servidores para melhor atender a população. Somente de janeiro a outubro de 2014, foram feitos 6.869 atendimentos. Problemas como celeridade processual, localização de processos, desarquivamentos, processos que, porventura, tenham alguma dificuldade no seu trâmite e que as pessoas buscam a sua solução, procuram a ouvidoria para que essa dificuldade momentânea seja superada. A ouvidoria do Fórum Clóvis Bevilacqua foi a primeira do Judiciário no Brasil. Em maio de 2014, completou 18 anos de funcionamento. Atende ao público de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 6 da noite. O interessado também pode ligar para 85-3492-8180 ou 3492-6970. É vital para a gente a identificação de quem reclama. É claro que a gente trata a reclamação com o maior cuidado, com o maior sigilo até essa parte pedir, mas a gente tem que ter o contato da pessoa. A maior carga de reclamações ou de manifestações em si que a gente recebe é por e-mail. As pessoas encaminham a sua demanda para a ouvidoria através do canal do e-mail da ouvidoria, que é ouvidoriaforum@tjce.jus.br. As pessoas encaminham para a gente repassa para o setor competente, setor administrativo ou judicial, para que essa demanda da parte seja respondida e a gente aí responde para essa pessoa qual foi o encaminhamento devido dado a essa reclamação dela.
Outra atribuição da ouvidoria é peticionar ações de competência dos juizados especiais da Fazenda Pública de Fortaleza. O ouvidor do fórum é o juiz Sérgio Luiz Arruda Parente. O magistrado substitui a então juíza Maria de Fátima de Melo Loureiro, atual desembargadora do Tribunal de Justiça do Ceará. Quem mora em Fortaleza e precisa entrar com ação em uma unidade dos juizados especiais tem agora mais uma facilidade. O Tribunal de Justiça disponibilizou um novo sistema de busca que informa o juizado responsável pela análise da demanda. O interessado deve acessar o site www.tjce.jus.br, clicar em Serviços e depois em Sistema de Busca de Juizados Especiais. A ferramenta foi criada pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal. Em Fortaleza, existem 24 juizados especiais em funcionamento. A seguir, a gente explica o que os colégios podem ou não exigir nas listas de material escolar. Até já! A Vara da Infância e da Juventude de Caucaia, na Grande Fortaleza, promoveu palestras sobre os perigos das drogas. Fortalecer a autoestima e manter os jovens longe das drogas. Esses são alguns objetivos da palestra realizada no dia 7 de novembro deste ano, no Salão do Tribunal do Júri da Comarca. A iniciativa do Fórum de Caucaia é voltada para adolescentes que respondem por ato infracional e estão prestando serviços à comunidade. A família também participa e tem papel importante na recuperação do jovem. A palestrante foi a assistente social Losane Nobre, que atua na comunidade terapêutica São Padre Pio e no Centro de Referência de Assistência Social. Ela falou sobre fatores de risco, entre eles a curiosidade, a insegurança e problemas familiares. Em todas as fases da vida, a droga pode chegar. Só que na adolescência, por ser um período muito vulnerável, né, essa droga, muitas vezes ela chega e fica e faz todo um estrago na pessoa e na família. A gente trabalha na Casa São Pio com adolescentes, né, egressos das mídias socioeducativas. É justamente esse público que passa também aqui pelo fórum, né, por todos os fóruns da infância e da juventude. Então, assim, a doutora Elizabeth sempre tem nos encaminhado adolescentes que ela percebe que tem esse problema da drogadição, que querem sair deste problema, desta vida, e ela nos encaminha até antes de que a medida em meio fechado seja aplicada. Houve também apresentação musical e depoimentos de ex-usuários. Esse rapaz, de 17 anos, cumpre medida socioeducativa pelo uso de maconha. Arrependido, ele fala de superação e de uma vida livre das drogas. Segundo a juíza Elizabeth Silva Pinheiro, titular da vara, a maioria dos jovens ingressa no mundo do crime por causa das drogas. Por meio de ações de conscientização, a magistrada espera evitar casos de reincidência. A gente realmente está disponível e de portas abertas a receber as pessoas que quiserem contribuir com esse lado social, de sociabilizar esses adolescentes. Apresentamos filmes que tem assim, alguma relação com o dia a dia deles, e a maioria dos adolescentes ou usam entorpecente ou tem conhecimento de alguém que usa entorpecente, um amigo, alguém na família, e tudo isso é que vai acrescentando conhecimento para eles, né? Para que eles tenham sintam uma necessidade realmente de enxergar aquilo ali como um problema e que tem solução, que tem correção, e que eles saibam procurar saída na hora que eles estiverem no sufoco. As escolas particulares não podem exigir álcool, algodão, caneta para lousa, creme dental, papel higiênico, toner para impressora, produtos de limpeza e outros materiais. A lista completa tem mais de 60 itens. Para falar sobre o que pode ou não ser cobrado pelos colégios, eu converso com a juíza Maria Valdenise de Souza Bernardo, titular da 22ª Vara Cível do Fórum Clóvis Bevilacqua, e com a coordenadora do PROCON Fortaleza, Cláudia Santos. Sejam bem-vindas. Obrigada. Doutora Cláudia, além dos itens que já citei, a senhora poderia falar de outros e como o PROCON chegou a essa lista? Bom, além desses que você citou, tem ainda envelopes, esponja para prato, álcool, enfim, vários, são 66 itens. Essa quantidade de itens foi em virtude da realização de fiscalizações anteriores, em que nossos fiscais constataram abusividade no ato da fiscalização, bem como através de um grupo de trabalho que nós criamos no PROCON para elaborar essa portaria, bem como esse anexo em que fala dos 66 itens em que o PROCON considera abusivo por ser material de uso coletivo.
E esses itens ficam disponíveis no site do Procon Fortaleza? Exatamente. Está disponível no site da Prefeitura de Fortaleza, no link do Procon. Está disponível não só a portaria, mas o anexo, em que contém os 66 itens que nós consideramos abusivos. E que tipo de material as escolas podem exigir? Todos aqueles que servirão única e exclusivamente para o uso restrito do aluno. Então, tudo aquilo que passar disso, dessa condição, que tenha outra finalidade, é considerado abusivo. Doutora Valdenisa, a proibição de exigir material de uso coletivo consta em lei federal. A legislação trata apenas dessa questão? Essa lei foi editada em 2013, em novembro de 2013, e ela veio para coibir os abusos, porque até então era uma lei de 99 que regulamentava a matéria. Mas apesar de que essa lei só veio em 2013, quando havia algum tema e havia omissão, sempre se valia do Código de Defesa do Consumidor. A lei veio então coibir os abusos que normalmente as escolas cometiam, como bem colocou a doutora Cláudia aqui, a questão do material escolar, que a maior parte das escolas utilizava desse expediente irregular de forçar a cada aluno a sustentar a parte do material coletivo da escola, né? Doutora Cláudia, na lista do Procon Fortaleza consta material de limpeza, copos e pratos descartáveis, grampeador, maquiagem e até medicamentos. As escolas têm justificativas para exigir esses produtos? Não. É tanto que nós multamos 85 estabelecimentos relativo às matrículas do ano passado, 2013, fiscalizamos 2013, 2014 e 85 escolas foram multadas, somadas essas multas, mais de R$90 mil, justamente por não ter explicação plausível para a cobrança desse material abusivo. Doutora Valdenise, então como a senhora já adiantou, o Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado nesses casos? Ele pode ser utilizado porque é uma lei de norma geral, não é? É uma relação de consumo, uma relação entre os pais de alunos e o colégio, é uma relação de consumo e, como tal, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Há situações que também se aplica a lei civil, o Código Civil, porque são relações pautadas na boa-fé, na confiança que deve existir entre o aluno, o pai, que faz o custeio, e o colégio. Então, o Código de Defesa do Consumidor vinha, então, regulamentando no que havia omissão em relação à lei que era de 99. E a lei que foi editada em 2013 diz o seguinte, a Lei 12.886, ela é de 26 de novembro de 2013. Será nula cláusula contratual que obriga o contratante ao pagamento adicional ou ao fornecimento de qualquer material escolar de uso coletivo dos estudantes ou da instituição, necessária a prestação dos serviços educacionais contratados, devendo os custos correspondentes ser considerados nos cálculos do valor das anuidades ou das semestralidades escolares. Então, essa lei, em seu desdobramento, se vê que ela alcança todas as situações consideradas abusivas de cobranças irregulares e ela é aplicável. Aquilo que não for aplicável, me parece que ela abrange praticamente todas as situações, aí você se vale do Código de Defesa do Consumidor. Doutora Valdenise, e a escola pode ser acionada na Justiça? Por quê? A escola pode e deve ser acionada na Justiça, porque a Justiça é o meio de que o cidadão tem de fazer valer seus direitos, qualquer ameaça a direito ou qualquer infração a seu direito. Então, se o colégio está irregular, ele tem os órgãos de natureza administrativa, como a doutora Cláudia mencionou aqui, a pessoa que foi atingida pode se valer desses meios ou procurar a justiça. Os juizados especiais, por exemplo, onde ele estará isento de custas, se não tiver condição de custear os serviços de um advogado, ele pode pleitear a defensoria pública, desde que tenha uma condição que possibilite essa defesa, e ele entra na justiça pleiteando uma indenização, normalmente em dobro se foi uma cobrança
onde o colégio tem agido de má fé, ele pode pleitear essa devolução em dobro e pode também pleitear uma indenização pelo dano moral, porque houve a infringência da lei, houve a infringência do direito do estudante e, consequentemente, do pai, que na realidade é quem paga a mensalidade, do pai ou da mãe. A gente faz agora um breve intervalo e no próximo bloco continua falando sobre a proibição dos colégios em exigir material de uso coletivo e sobre outros aspectos de contratos educacionais. O Judiciário em Evidência já está de volta do intervalo. A entrevista é sobre os materiais que as escolas não podem exigir dos alunos e sobre outros aspectos dos contratos de educação. As nossas convidadas são a juíza Maria Valdeniza de Souza Bernardo, titular da 22ª Vara Cível do Fórum Clóvis Bevilacqua, e a coordenadora do PROCON Fortaleza, Cláudia Santos. Doutora Valdeniza, além do tipo de material, tem a questão da quantidade. O que a lei diz sobre isso? Nós podemos utilizar os subsídios do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 39 é específico sobre esse tema. Você poderá aplicar quando se tratar de uma conduta abusiva. Como a quantidade de material escolar pode ser mensurada com a quantidade que foi cobrada anteriormente, é fácil para um pai de aluno ver se há excesso. E aí, o Código de Defesa do Consumidor, ele veda esse tipo de conduta. O pai pode exigir da escola que a escola libere para ele, pai, a quantidade de material que está sendo pedido. Vamos admitir que um colégio peça várias resmas de papel ofício e o pai desconfiando que ali há um excesso, uma onerosidade, aquilo ali está realmente abusivo, então ele pode, olha, vocês estão me cobrando 10 resmas, por exemplo, ano passado, numa sala similar, foram cobradas 2 resmas, então ele dá para fazer esse comparativo. Com essa comparação, me parece que dá para fiscalizar. Então, no caso, seria interessante que o pai guardasse a lista do ano anterior para ficar observando? Mesmo que ele não guarde, compete ao colégio o dever de agir com lealdade, com boa fé. E se um pai pede aquela lista, é da essência do contrato. Então, é obrigação do colégio fornecer a lista. Porque nem todo mundo guarda, mas é a obrigação de quem contrata agir com zelo, com lealdade, com confiança e demonstrar transparência. Quando o colégio divulga a sua lista, olha, eu quero a do ano passado, ele está agindo com transparência. Então, nesse momento, se aplica o Código de Defesa do Consumidor, porque eu, colégio, estou sendo transparente para esse pai, olha, está aqui o material, dá para você comparar, não há abuso, realmente é utilizado. Convém não esquecer que o material coletivo, como a doutora Cláudia falou aqui, ele já está embutido na mensalidade do colégio. Então, se além daquele valor que está embutido na mensalidade, o colégio ainda cobra praticamente em dobro, porque ele está embutindo como se fosse um material individual, quando na realidade é um material coletivo, o que é defeso, não se pode cobrar. Doutora Cláudia, quantos estabelecimentos de ensino já foram multados em Fortaleza por desrespeitar a lei? Nós já multamos 85 estabelecimentos relativo ao período de 2013, as matrículas realizadas em 2013, fiscalização extra realizada no final de 2013 e início de 2014, obviamente dentro de um processo administrativo com direito à ampla defesa e o contraditório, mas não foi apresentada justificativa plausível, tanto que foram multados os estabelecimentos. Iniciamos a fiscalização no dia 11 e queremos, por todo o mês de novembro, realizar uma ação, intensificar a ação nos estabelecimentos, nas escolas.
E os pais devem ficar atentos e, de repente, procurar o PROCON caso sintam que há algum abuso? Na portaria que nós editamos, publicada, a lista de material escolar deve vir acompanhada do plano pedagógico, plano de execução, para que os pais saibam que aquele material vai ser utilizado. Com relação, inclusive, à resma de papel, nós limitamos a uma resma de papel por aluno durante o ano letivo, desde que a escola comprove a necessidade de utilizar. Então é necessário que o pai sempre fique atento à lista e ao plano de execução para saber para que aquele material vai ser utilizado. Eu acho que o primeiro passo é o pai se apoderar dessa lista de material em que o PROCON considera abusivo, esses itens de uso coletivo. A partir daí, ele deve comparar a lista que a escola está fornecendo com a nossa lista. Verificando que há algum item lá, ele deve pedir à escola que imediatamente retire esse material e, caso a escola persista na cobrança, até condicionando a matrícula, porque pode isso acontecer, denuncia ao PROCON, que nós incluiremos no nosso calendário, na nossa rota de fiscalização. Doutora Valdeniza, a lei vale para as escolas de todo o Brasil? A lei tem âmbito federal, o que significa dizer que ela é aplicável em todo o Brasil e, consequentemente, válida para todas as escolas. Todos têm que se submeter à lei ora em curso. Vamos falar agora de um outro assunto, a inadimplência. Doutora Valdeniza, os colégios e faculdades podem se recusar a dar transferência e a matricular e reter documentos de alunos inadimplentes? A lei veda esse tipo de conduta, de modo que o colégio não pode se recusar a dar transferência ou a emitir qualquer documento, mesmo que o aluno esteja inadimplente. Se o aluno estiver nessa situação e o colégio não quiser mais manter o aluno em seu estabelecimento, é um direito que o colégio tem, mas ele não pode impedir que esse aluno receba a documentação para se matricular num outro estabelecimento. Isso aí não é vedado, essa conduta não pode. Doutora Cláudia, o PROCON Fortaleza fiscaliza esse tipo de caso? Sim, inclusive nós, além de fiscalizarmos, quando nós somos procurados, nós imediatamente encaminhamos um ofício para o estabelecimento para que eles emitam de imediato a transferência ou qualquer outro documento que eles estão retendo por conta de inadimplência. E o consumidor é de pronto atendido. Não temos realmente problema com relação à execução disso aí, mas também fiscalizamos nesses casos. E como os pais ou alunos podem denunciar as irregularidades cometidas pelas instituições de ensino? Através da nossa central de atendimento, número 151, de 8 às 17 horas, de forma presencial, na Rua Major Facundo 869, no centro, ou pela internet, no site da Prefeitura de Fortaleza, no link do PROCON, no campo Denúncia Virtual. Ele pode fazer de forma anônima, se desejar. Doutora Cláudia, qual a diferença de atuação entre o PROCON da Assembleia, o da Prefeitura de Fortaleza e o do Ministério Público? O PROCON Fortaleza é um órgão do Poder Executivo Municipal que tem como atribuição planejar, coordenar e elaborar a política municipal de defesa do consumidor. Também de fiscalizar as relações de consumo, bem como aplicar as sanções administrativas contidas no Código de Defesa do Consumidor e demais legislação consumerista. O DECOM é a mesma atribuição, só que no âmbito estadual. O PROCON da Assembleia, na verdade, é uma comissão técnica, não tem essa atribuição de fiscalizar e nem de aplicar as penalidades, mas realiza um excelente trabalho que é de conciliação, que eu acho muito importante, bem como essa parte de educação para o consumo. Doutora Valdeniza, mesmo tendo o lucro como uma das finalidades, as instituições de ensino particulares não devem esquecer que a educação é realmente o principal objetivo? A educação é o principal objetivo, inclusive é uma questão de dignidade do cidadão, porque a educação ela está inserida na Constituição como um princípio básico para o cidadão. A educação é fundamental. Então, mesmo que a escola ela esteja prestando um serviço, tenha firmado um contrato com o objetivo de lucro, ela não pode esquecer que
a educação é fundamental para que nós tenhamos a dignidade, não é? E você falando aí da questão da mensalidade, não é? De documento, da emissão, o colégio ele pode se valer de uma ação de cobrança, de outras formas na busca dos seus créditos, já que o aluno está inadimplente, mas ela jamais poderá prejudicar o aluno impedindo deste vir estudar. Exatamente o que está por trás é a nossa Constituição Federal que dá ênfase à educação. Eu conversei com a juíza Maria Valdenise de Souza Bernardo, titular da 22ª Vara Cível do Fórum Clóvis Bevilacqua, e com a coordenadora do PROCON Fortaleza, Cláudia Santos. O tema principal foi a proibição das escolas particulares em exigir dos alunos material de uso coletivo. Obrigada pela entrevista. Obrigada pela oportunidade. Eu quero parabenizar você pela escolha do tema, bem atual, não é? E eu acho válido para os esclarecimentos aos pais de alunos que estão enfrentando essa maratona de final de ano para início de ano. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Eu agradeço a companhia e até a semana que vem.